Olá pessoal, hoje estamos na cidade de Tóquio, no bairro de Roppongi. Ali está o Roppongi Hills, ali está Sakiteribi, e essa cidade é a cidade de luxo, uma das cidades mais caras aqui de Tóquio. E a nossa entrevistada, a nossa angel de hoje é a Carol Consei. Carol, muito obrigado por ter vindo aqui nesse lugar, né? Apesar que está um pouquinho frio, por causa que está entrando a primavera, né? É um prazer estar falando com você. Carol, conta um pouquinho da sua vida. De onde você é do Brasil? Olá pessoal, boa tarde, sou a Carol. Eu vim do Brasil da parte do norte, Manaus, conhecido pela floresta amazônica, acho que todo mundo deve conhecer. E Você está há quanto tempo aqui no Japão? eu ainda vou fazer 2 anos que estou morando no Japão. A experiência aqui tem muita coisa para falar ainda. E no decorrer do vídeo a gente vai conversar sobre isso, né? Certo. O que você fazia no Brasil, Carol, antes de chegar no Japão? Em Manaus eu era professora de língua japonesa durante 3 anos em uma escola pública. Eu dava aula para crianças entre 12 a 13 anos. Então sempre estive no meio de língua japonesa. Onde você aprendeu japonês, Carol? Você fez algum curso de japonês para você ter dado aula? Como que foi a sua trajetória para entrar, né, nessa parte da língua japonesa? Então, tudo começou quando eu tinha 14 anos. Conheci uma amiga que estava lendo mangá na sala de aula. Nossa, já existia mangá naquela época. Já, e era um dos mangás que não era tão conhecido, né? Então, quando eu vi esses mangás, comecei a ler, fiquei muito interessada. Depois eu comecei a assistir as novelas japonesas, conhecidas como doramas. E eu comecei a ter muito interesse na língua japonesa, na cultura, no Japão em si. Depois desse tempo, eu comecei a estudar a língua japonesa em um cursinho. Só que logo abri o curso de japonês na Universidade Federal, foi quando eu entrei na UFAM e cursei o curso de língua japonesa durante 5 anos. Então nesse período eu sempre tive contato com japoneses, eu comecei a aprender a escrever na língua japonesa, independendo de onde eu estava. Lá em Manaus tem muitos japoneses, assim, descendentes de japoneses. A colônia que vive em Manaus é um pouco grande, então a gente encontra bastante descendentes pela rua, na comunidade japonesa. Que legal. Carol, você falou para mim que estava dando aula de japonês no Brasil, né? Isso. Como você fez para chegar aqui no Japão? Quando eu tinha uns 21 anos, eu conheci o meu marido, que ele é japonês, através de um amigo que veio para o Japão estudar. E aí depois desse tempo a gente começou a conversar pelo Facebook. Aí foi quando ele veio, né, pra minha cidade, se conheceu. Então, a partir desse momento que a gente começou a namorar, foi quando eu comecei a pensar em vir para o Japão. Então ele estava já no Brasil, vamos dizer, seu marido, né? Ele estava no Brasil, sim. E ele foi para Manaus te conhecer. Isso, ele foi para o Brasil fazer intercâmbio na USP. Nossa. Então foi nesse momento que, como a gente já estava conversando por um ano. Conversando tudo em japonês, conversando em português. Tudo misturado. Sempre foi misturado, né? Então a gente começou a namorar à distância, né? Durante esse período. E foi namorar à distância durante uns 2 anos e pouquinho. Ele estava em São Paulo e você estava lá em Manaus? Logo no início, primeiros 6 meses foi entre Manaus e São Paulo. Depois que ele teve que voltar para o Japão, ficou entre Manaus e Japão. Então era uma distância muito grande, mas a gente se comunicava, se ligava todo dia. Então meio que ele estava do meu lado como se estivesse ali do lado. Que legal. Você tem quantos anos agora, Carol? Eu tenho agora 25 anos. 25 anos. E você está aqui no Japão há quanto tempo? Esse mês eu faço 2 anos morando no Japão. Então você fala bem o japonês, né? Que é difícil, né? Uma brasileira pura, você não tem nenhuma descendência japonesa, né? E fala bem o japonês. Como que você fez para aprender, assim,
qual foi o foco? Foi os mangá mesmo, o drama, ou porque você sempre gostou de um olho puxado? Então, eu não acho que falo muito bem, mas na própria universidade eu já falava bastante, porque na minha universidade vinha japoneses fazendo intercâmbio. Então eu tinha que ter essa comunicação para poder transmitir a minha cultura, que é a cultura brasileira amazonense, para os japoneses que vinham de Kagoshima, que falavam japonês somente, eles não sabiam inglês, eles não sabiam português, então ou era japonês ou era mímica. Então foi muito, logo no início foi um pouco difícil, porque eu não sabia me comunicar. Depois que eu perdi a vergonha de falar, eu comecei a falar errado, eu comecei a repetir as coisas que eu via nas novelas japonesas e nos livros também da faculdade. Depois que eu conheci meu marido e alguns amigos japoneses, eu comecei a usar todo dia como telefonema, nas conversas casuais, saindo num barzinho, esses lugares. Conversar com pessoas que têm mais intimidade, o japonês flui mais. Se você não tem tanta intimidade, a timidez bloqueia um pouco. Então é verdade esse negócio que o pessoal fala de que para você aprender uma língua nada melhor do que namorar ou casar com uma pessoa que fale aquela língua. É verdade. É verdade. Porque no dia a dia a gente conversa tanto japonês como português, né? Mistura, né? Isso, e como tem coisas que não fica chato ficar traduzindo a todo momento, então acaba que a maioria do dia é só a língua japonesa. E até porque como meu marido às vezes está muito cansado do trabalho, ele não fala português nesse momento, então é só o japonês. Ou eu entendo ou a gente não se comunica. Que legal. Mas a gente se comunica muito bem. Carol, você é casada há quanto tempo agora? Mesmo período de tempo que eu tô no Japão. 2 anos. Isso. Eu fiquei noiva a primeira vez que eu vim no Japão, em 2018. Depois que passou 1 ano e um pouquinho, eu vim pro Japão para casar. Como não podia casar no Brasil, ele não podia vir, porque ele estava no último período da faculdade. Então eu vim pro Japão. Depois que ele se formou, a gente se casou. E depois a gente se mudou para Tóquio e estamos vivendo por aqui até hoje. Ah, então quando você veio inicialmente para casar, você morou em qual cidade? Logo nos primeiros meses a gente ficou em Osaka. A ilha de Osaka. Que ele é de Osaka. Ah. E como a empresa dele fica em Tóquio, a gente teve que se mudar para cá. Entendi. Carol, você é casada há 2 anos, né? Uma pergunta, assim, que todo mundo quer saber, né? Teve discriminação da sua sogra por você ser brasileira, você ter o cabelo muito cacheado, ser um pouquinho mais morena? Teve discriminação da sua sogra por parte da família dele, sei lá? Particularmente discriminação pela família dele eu não tive. Apesar de que a minha, como eu posso dizer, a avó dele, quando soube que eu vinha para o Japão, ela fugiu durante 1 mês, foi para outra cidade. Foi para outra cidade para não me encontrar. Oh, meu Deus. Mas é porque aqui no Japão as pessoas mais velhas, não é que seja preconceito, eles têm medo de encontrar o estrangeiro, não sabem se comunicar, Eles não sabem têm se medo do comunicar. que eles não conhecem, Isso. do que eles não sabem. Os japoneses são assim, na verdade. O preconceito deles não é tão relacionado a, como que a gente pode dizer, por ser estrangeiro e sim por medo. Então, nesse momento eu fiquei um pouco triste, mas meu marido disse que era normal, isso entre outros bobazinhos, isso acontecia muito. Eu percebo que é isso que você falou, assim, é um pouco verdade mesmo, porque nem sempre é o preconceito, né? Parece que eles não gostam de ser tirados da zona de conforto, né? Isso. Eles não gostam de sentir esse estresse, porque o japonês olha o estrangeiro e ele pensa, não fala japonês, como que eu vou conversar? Né? Então eu acho que isso já me falaram. Isso um próprio amigo meu, que ele é japonês e morou nos Estados Unidos, tanto é que eu converso com ele em inglês, ele me disse que muitos japoneses, principalmente os de antigamente, ou os de fora de Tóquio, eles são assim, não é... Às vezes as pessoas pensam, tá com preconceito de mim, mas não é. É medo mesmo, quer evitar aquela situação de estresse. Isso é verdade.
A vozinha dele, ela só veio falar comigo depois que eu me tornei a esposa oficial dele. Enquanto eu era namorada e noiva, eu não era parte da família ainda. Então ela não tinha motivos para tentar entrar nesse estresse, né, que os japoneses falam. Mas depois que a gente se casou, ela teve a primeira reunião da família com uma apresentação. Ela estava lá, ela me tratou muito bem. E ela é muito educada, a mãe dele, a mãe dele, desde nova, ela queria casar com estrangeiro, né? Então, quando soube que o filho dela ia casar com estrangeiro, ela ficou muito feliz, apesar que ela viu que meu cabelo era cacheado. Ela ama cabelo cacheado. Então, toda vez que eu vou visitar ela, fica passeando, passando a mão no meu cabelo. Ela acha que é muito bonitinho. Se chegar a ter os netos, né? Vai ser os meninos muito bonitinhos. Todo Cacheadinho. E deixa eu te fazer uma pergunta, Carol. Em relação à cultura japonesa, por mais que você sempre gostou, né? Isso que foi um dos motivos para você ter aprendido a língua, né? Como é quando você está inserida dentro do país mesmo? Porque às vezes a gente vê lá do Brasil, vê de fora, é uma coisa, e quando a gente vivencia isso na pele é totalmente diferente. Foi fácil para você se adaptar à rotina dos japoneses, à cultura, à alimentação? Como que foi para você aqui quando você chegou oficialmente para morar no Japão? Como foi? Então, quando eu vim para o Japão, eu não tinha mais aquela ideia de que o Japão era perfeito. Até porque o meu marido a gente foi tratando essa parte, que ele dizia que brasileiro ou qualquer estrangeiro tem uma mente que acha que japoneses são perfeitos, como passa na TV. Certinhos, mas é pessoa como qualquer pessoa. Então, quando eu vim pra cá, eu já sabia que eu ia passar por alguns que a gente chama de depressão após sair do seu país. De cultura, né? Isso. Quando eu vim pro Japão, eu não gostei tanto das partes das pessoas. A cultura em si, quando você vai em alguma loja, você é tratado muito bem. Independente se vai comprar ou não, né? Isso. E aqui, uma das coisas que a gente gosta muito é que a gente pode comprar as coisas sem ninguém ficar atrás da gente, colando na gente. Então, isso é uma liberdade que os brasileiros que sempre querem, né? E independente do jeito que você tá na loja, né? Mesmo que você tá de chinelo, de bermuda, o pessoal te trata bem. Se trata bem, porque aqui a educação deles como posso falar, a educação é a primeira parte que eles têm que mostrar para uma pessoa que eles não conhecem, né? E a outra parte que acho que as pessoas não sabem, japoneses em si, eles têm uma máscara. Eles não são educados como a gente vê, eles não são gentis como a gente acha que são. Eles são assim educados com as pessoas que eles querem ser, mas a partir do momento que você vê o outro lado, eles começam a ser arrogantes, ignorantes. Então essa parte preto e eu no não branco, gosto. né? Isso. Preto e no branco. Eu já tive bastante experiência com essas partes. Eu já quis voltar para o Brasil após encontrar esses lados. Mas, como meu marido falava, é só tacar o segue a vida que segue. Hoje, Carol, você falou pra mim que você trabalha numa clínica, né? Assim. Você é a única estrangeira, né? Uma rede grande, né? Sim. Uma rede grande. O que você faz nessa clínica, Carol? Eu trabalho numa clínica dentária. E quando eu cheguei no Japão, eu não tinha tanta experiência de falar com japonês. Então, logo nesse início, eu entrei num cursinho para falar japonês para trabalho. Após concluir esse curso, uma amiga minha fez uma apresentação trabalhando em clínicas dentárias. Claro que no início foi difícil, porque são palavras específicas. Depois eu comecei a estudar com o Inchou, né, que a gente chama o dentista-chefe da clínica. Comecei a estudar bastante. Depois que eu vi que eu já conseguia entender, eu fui para essa outra clínica. Nessa clínica é uma clínica muito grande, tem várias partes do Japão. É uma rede, né? É uma rede dentária e também é inclusa a parte de estética. E nessa parte eu trabalho como assistente dentária, ou como a gente pode falar em português, assistente odontológico. Lá eu auxilio o dentista durante o procedimento, eu trabalho de fora, não sei somente procedimentos, como documentação e todas outras coisas. Mas em si você está ali para dar apoio ao dentista e ajudar o que ele tem que fazer, o que ele tem e lembrar o dentista também a fazer. Você já teve algum caso de discriminação por você ser estrangeiro aqui no Japão?
Ah, já bastante. Bastante. Você pode citar um que assim que você fala que, nossa, essa daí foi FODA. Essa aí, né? Eu tive acho que duas experiências. A primeira foi quando eu fui pro onsen, que é as casas de banho termais aqui do Japão. Eu fui em Guma, tipo interior de Guma, com meu marido e o chefe da clínica. Chegando lá, por ser a única mulher, eu tive que entrar sozinha na área de mulher. E nessa área de mulher só tinha as mulheres daquela cidade. Que já estão acostumadas, habituadas a frequentar aquele local, né? Isso. Quando eu entrei na banheira da água quente, elas saíram todas, né? Nenhuma ficaram dentro. Tipo, parecia que eu tava com algum vírus, alguma coisa. Não, mas foi antes do então eu me sentia muito mal, eu me sentia que eu tava entrei no local que eu não podia. Mas logo no início eu achei, não, acho que queria uma água mais quente, porque dentro das casas de banho tem vários tipos de graus de água, né? Então eu peguei, fui pra fora, na outra banheira eu entrei também, as japonesas saíram. Então eu me senti muito mal após isso, então até hoje eu não gosto de ir pra casa de banho sozinha. Ou eu vou com amiga, ou eu vou com casa de banho que é misto, né? De casal, né? É de casal, que meu marido possa entrar. E a outra experiência foi no meu trabalho, sem ser esse atual, o anterior, que o meu próprio chefe fazia sabetsu. Sabetsu é o preconceito com os estrangeiros, né? Discriminação. Ele, como eu não sabia falar japonês tão perfeitinho, eu ainda não falo japonês perfeito. Né, que eles falam. Isso. Ele falava que eu era gaijin, por ser gaijin, ou estrangeira, né? Não chamava você pelo nome, né? Que no Japão eles chamam muito pelo nome, né? Ele chamava pelo nome, mas quando era só eu e eles, tipo, tinha aquele preconceito, aquela discriminação. Ele falava palavras que ele sabia que eu não entendia, e quando eu não entendia, falava que por ser estrangeira eu não quero entender, e fora cultural também, né? Então, quando eu soube que eu estava sofrendo discriminação, eu saí desse local e tentei conversar com alguns amigos. Mas aqui no Japão, discriminação também é crime. Mas para você não ficar tendo contato com essa pessoa, é melhor só cortar contato e sumir. Né? Isso. E, Carol, o que você mais sente falta do Brasil? Acho que no Brasil eu sinto muita falta é o contato humano, né? Aqui as pessoas não te tocam, não te abraçam, é só conversa. O máximo que abraça é assim de ladinho, encostando o ombro, né? E isso eu sinto muita falta, porque tem dias que a gente quer receber um abraço caloroso, né? A importância não importa se é de namorado, se é de marido, se é de amigos, a gente precisa de um abraço mais amigável. E outra parte que eu sinto muita falta é a sinceridade das pessoas, né? Aqui os japoneses, eles não falam na sua cara o que eles querem falar. Sempre por trás, ou escreve bilhetinhos para dizer o que está se expressando. E já os brasileiros não, estão chateados, logo no início tem uma briga, mas depois joga o que está pensando, né? Então isso no Brasil eu conseguia administrar bem esse tipo de relação com as pessoas, né? Aqui no Japão já faz uma semana que está tendo esse conflito, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o motivo, eu não sei o que aconteceu. Só sei que está um clima ruim, que a gente chama em japonês Pukiarui, né? Que é o ar ruim. É o ar ruim, né? Ambiente ruim. Carol, o que você mais gosta aqui do Japão? Tirando, né, o que a gente falou, que todo mundo fala, né, organização. Então, aqui do Japão eu gosto muito são os locais, tem muitos lugares bonitos para visitar, tem lugares para passear, tanto com os amigos, tanto com casais, com família. E as comidas, né? As comidas do Japão, como eu sou de Manaus, eu amo peixe. Então, qualquer lugar você encontra uma refeição que tenha peixe incluso. E saladas, é muito saudável. Eu sei que logo no início as pessoas, quando vê comida japonesa, não gostam tanto, acha que é cru, mas é só 10% que é cru, a maioria é frita, é cozido. Então, não tem esse tanto problema de ser comida crua. Porque no Brasil a gente tem imagem de que tudo é comida crua, né? Comida asiática em geral. Mas comida japonesa é muito bom, indico vários restaurantes. Se tiver em Tóquio, em Osaka, tem vários restaurantes bons. E outras partes que eu gosto é
é de viajar, né? Que aqui você não precisa estar viajando de avião, você só pega um trem rápido, um trem bala, né? E vai para outra cidade, passeia de manhã, à noite você já está em casa. Então aqui é muito prático de se viver, de trabalhar e de turismo. A última pergunta, Carol. Qual o conselho que você dá para aquela pessoa que estava lá com 14 anos, lá no Brasil, sabe? Que queria um dia, né, vir pro Japão, né? Qual o conselho que você dá para essa pessoa que quer vir pro Japão, quer estudar, quer trabalhar, ou quer fazer alguma coisa nessa cultura japonesa? Qual o conselho que você dá para ela? Acho que inicialmente eu indico estudar o japonês. Apesar de que eu já sabia o japonês quando eu vim pro Japão. E quando eu vim pro Japão é como se eu estivesse no zero. Comecei do zero. Porque tudo que eu sabia era só 3%, 4% da língua japonesa. Então, se a pessoa conseguir ter um nível, pelo menos, tentar se comunicar, já ajuda bastante, porque assim você consegue sobreviver e resolver seus próprios problemas sem precisar de alguém ou de algum tradutor. E se a pessoa quiser vir trabalhar e estudar, tem várias bolsas que são oferecidas dentro das empresas e universidades. É só ter uma nota bonitinha, maiorzinha assim que você consegue. Mas estudar a língua japonesa, entender a cultura, é o básico para se viver em qualquer outro país. E a cultura em si é muito, como posso dizer, é principal para qualquer relação. Não importa saber a língua se você não conhece a cultura. Porque você não vai conseguir se comunicar, principalmente com os vovozinhos japoneses. Eles têm na cabeça ainda mais que estrangeiros é diferente dos japoneses, mas a gente é pessoas, então Porque pessoas sabendo são iguais. falar é muito mais fácil, né? Sim, Né? isso é verdade. Não precisa achar que tudo vai ter tradutor, né? É verdade. E o Japão não é perfeito, então tire isso da cabeça de vocês e tentam ler o máximo de notícias que vocês encontram sobre o Japão para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Obrigado. A gente agradece vocês por terem assistido o nosso vídeo. Se vocês não curtiram ainda, o que vocês têm que fazer? Curtir, compartilhar e comentar. Muito obrigado. Exatamente. Hoje estamos falando daqui da cidade de Roppongi. Tá um frio Obrigada, aqui. Carol, Obrigado, Carol. por hoje. A Carol é super ocupada e a gente conseguiu assim, ó, um horário na agenda dela para poder estar E gravando. logo a gente vai falar com a Carol, o marido dela. Quem sabe o marido dela deu uma entrevista, né? O japonês falando português, né? Vai ser interessante. Muito obrigado. Muito Obrigada, gente. E olha, ativa o sininho, hein, para receber as notificações. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.